iniciando a nossa aula número 232 do nosso curso de Filosofia Espírita, estudo dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Na aula anterior, nós começamos o estudo do dilúvio, como consta no primeiro livro de Moisés, a Gênese. Estudamos o dilúvio do ponto de vista geológico, acompanhando a teoria geológica que mostra a eclosão de uma grande movimentação nas placas tectônicas, enfim, um grande terremoto com uma movimentação acentuada, a emersão, a subida de montanhas, dentro delas montanhas do Cáucaso, que separam o Mar Cáspio do Mar Negro, e essas montanhas subiram e empurraram um volume de água que existia naquela época pré-diluviana, que era um grande oceano que ocupava as estepes russas e outras regiões circunvizinhas, e essa água empurrada para o norte alcançou a Mesopotâmia, onde viviam os hebreus, e lá, basicamente na cidade de Ur, né, viriam os primeiros hebreus, iam viver na cidade de Ur, e alcançando a Mesopotâmia, então, surgiu uma inundação incrível, em que Noé foi eleito o herói da época, sendo preservada a sua vida, dos seus parentes e animais. Para tal, ele construiu um grande arca, um barco, esperando que passasse os 40 dias de chuva. No entretanto, os estudos nossos, científicos, da ciência, da geologia, da antropologia, enfim, da hidrologia, assinalam ser impossível, mesmo a Terra recebendo uma chuva constante durante os 40 dias, de ficar toda inundada. Então, o que foi, na realidade, foi um deslocamento muito grande de águas da região originariamente do Cáucaso para a Mesopotâmia, e ali, regionalizada a inundação, aqueles que ali viviam julgaram que era tudo, era a terra se limitava para ele basicamente a Mesopotâmia, e acharam que estavam sendo inundados. Essa foi a teoria geológica que contempla, então, uma explicação científica sobre o dilúvio. E nossas aulas, como eu tenho assinalado, elas estão sempre ligadas à ciência e às disciplinas que altercam e se interpenetram e têm, eu diria, um diálogo muito construtivo com a filosofia espírita. Com isso, nós entendemos melhor a religião, entendemos melhor as aplicações do espiritismo, entendemos melhor a vida, entendemos melhor Deus, entendemos melhor os propósitos que nos absorvem aqui na Terra. Enfim, ficamos mais instruídos, e à medida que nós crescemos intelectualmente e vamos aprimorando a nossa moral, nós crescemos o quê? Espiritualmente. Então, vamos instruir, como diz o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: Espíritas, eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos, diz o Espírito de Verdade. Então, a nossa missão será sempre amar, perdoar e praticar a caridade e buscar a instrução. E não ficaremos, então, enquadrados numa única visão teológica que é praticada aí pelo Espiritismo brasileiro, que é uma neocatolicismo sincretizado com o Espiritismo, ou Espiritismo sincretizado com o novo neocatolicismo, e tudo isso prejuízo na evolução daqueles que não querem aprender. Portanto, vamos hoje estudar o dilúvio, na segunda visão, como expressão de um mito. O dilúvio como uma expressão de um mito. Bem, vamos estudar então, introdutoriamente, o mito. Bom, o homem primitivo, ele tinha um pensamento que nós chamamos pré-lógico. A característica do pensamento pré-lógico é que ele não sabia discriminar o que era realidade, o que era imaginário, o que era fantasia, do que era um mundo objetivo, o que ele criava do que efetivamente era real. Então, essa falta de dimensão do imaginário com o mundo objetivo criou, então, esse pensamento pré-lógico. E uma das formas dele utilizar esse pensamento pré-lógico
era pintar, como nós vemos nas cavernas de Altamira, na Espanha, de Lescure, na França, era pintar um bisonte sendo flechado por eles. Então eles acreditavam que aquela pintura, que chamava-se magia simpática, ela teria o caráter de se realizar. Então eles flechavam na pintura o bisonte e lá, mais tarde, quando fossem caçar, aquela pintura levaria à realidade maior. Bom, mas isso foi dele, o pensamento pré-lógico. Mas seguindo ao momento que ele evolui e começa a ter as discriminações entre o que é lógico e o que é irreal, enfim, o que é objetivo do que é imaginação, nós vamos alcançar o mito. E o mito, de acordo com os nossos mitólogos, aqueles que estudam, é uma forma simbólica de expressar uma narrativa. O mito é expresso por símbolo. É a construção do imaginário tendo por base um fato real. Então, o mito é um fato real e sobre esse fato real se constrói uma narrativa, como no caso nosso, o dilúvio. O dilúvio foi um fato real. Na realidade, que a Mesopotâmia foi inundada. Mas a construção que decorre do dilúvio já foi um produto do imaginário do homem, da sua criação, da sua fantasia. De toda forma, uma das características do dilúvio, do mito, ele sempre vai para os tempos imemoriais do homem. Quer dizer, a criação é sempre imemorial. Nós vemos isso nos nossos índios aqui brasileiros, que eles têm mitos da criação da água. O sol se ligou à lua e os dois se interpenetraram, se casaram e dali saiu a água. Enfim, são muitos mitos ligados à natureza. Ela se baseia em uns fatos objetivos, mas a construção é imaginária. Bom, então, seguindo essa linha de pensamento, podemos dizer que a narrativa mítica não guarda lógica, nem conceitos, nem uma base, eu diria, plausível. São coisas absurdas, como o céu se casar com a lua. Não é? Mas uma das características do mito é a falta de base lógica, porque o mito não tem a base científica. A ciência, mais tarde, invadiu o mito e foi, como nós vimos aqui, o próprio dilúvio foi invadido pela geologia. A geologia tocou o dilúvio e mostrou que foi um fenômeno da natureza, um grande terremoto, um grande maremoto, mas não foi uma chuva de 40 dias. Então a ciência vai invadindo as criações também mitológicas. Outra característica do mito é que ele é universal, pega o mundo todo e constitui como o mundo todo o germe, a semente das religiões. Todas as religiões têm as suas figuras míticas. Vamos ver aqui, por exemplo, no judaísmo, temos Sansão, que é uma figura mítica, um homem muito forte. Então, essa construção mítica, toda ela ponteada aqui, lá, pela universalidade. Um grande psicanalista suíço, Carl Jung, nosso mestre também Jung, ele constituiu o mito como um fenômeno do inconsciente coletivo. Quer dizer, ele disse que todos os seres humanos, no seu inconsciente, têm um conhecimento comum. Esse conhecimento comum é o conhecimento coletivo. E se nós estudarmos o mito da criação, veremos que os astecas, os toltecas, as civilizações pré-colombianas, aqui na América do Sul e na América Central, as civilizações asiáticas, as civilizações africanas, todas elas têm, na criação e na construção da vida, todas elas têm semelhanças no seu discurso e na sua narrativa, o que vai em encontro lá, o que o Jung falou, nosso professor também de psicanálise, que falou sobre esses aspectos. Portanto, o mito tem esse caráter universal e nessa universalidade ele toca todas as civilizações. Porém, quanto mais primitiva for a civilização, mais primitiva for a religião, o mito é mais ativo. O mito ele vai sendo desgastado à medida que o homem avança no seu conhecimento e à medida também que ele constitui a religião. De toda forma, nós podemos entender o mito na sua estrutura através desses seguintes aspectos. Primeiro fundamento para que haja um mito, a existência do mundo superior divino, que tem que haver um mundo lá em cima, superior e divino, que é o Olimpo dos gregos, o mundo superior.
Esse mundo é habitado por deuses e semideuses, como Zeus e outros deuses gregos também. Então, no Olimpo tem os deuses que ali vivem. E esses deuses e semideuses, eles descem à terra, atuam sobre a natureza, sobre o céu, sobre o mar, sobre a luz, sobre tudo que existe e atuam sobre os homens. Então, a intervenção dos seres divinos sobre a terra, particularmente sobre os homens. Portanto, o mito vai descrever a intervenção desses seres divinos com os fenômenos que nós reputamos, que as pessoas reputam, de milagrosos e sobrenaturais, eles desenvolvidos por esses seres divinos. Bom, quando há intervenção desses seres divinos, mitológicos, sobre o homem, e quando acontecem fenômenos sobrenaturais, aí forma o caldo de cultura da religião. Aí começa a religião. A religião tem que ter uma concepção de Deus, tem que ter concepção de uma vida superior para muitos imortais. E nessa concepção de Deus, se o Deus é bom, se o Deus é misericórdia, se o Deus é punitivo, é um Deus temente, aí nesse eixo da concepção de Deus, a religião começa a se articular. Então, vamos à luz dessa concepção de Deus, sendo um Deus violento, agressivo, o homem então vai o quê? Vai produzir seus holocaustos, suas ofensas, seus sacrifícios para pacificá-lo. Porque na concepção ainda da religião primitiva, Deus age como se os homens agissem, na sua modificação de humor, nas suas alterações de sentimentos, nas suas agressões ou nas suas benesses. Então ele vai articulando Deus de acordo com a sua cultura e vai construindo o quê? Os rituais, os cultos e a dogmática. Quando fecha com a dogmática a religião, ela está amadurecida como um processo religioso. Não como nós no Espiritismo achamos, mas como a religião, a história da religião demanda. Portanto, a cultura mítica sobrenatural, ao criar essa interface entre o homem e os seres míticos, os deuses, dá assim a primeira semente da religião. Bem, foi isso basicamente o que nós colocamos sob o mito. Agora nós vamos estudar, essa aula é importante, eu gostaria que depois vocês lessem outra vez, ouvissem, duas visões interpretativas do mito. Uma visão que nós chamamos a visão do mito como um símbolo e a visão do mito como um objeto, um ato intelectual, um ato mental sobre a natureza do homem. Então são duas visões, uma visão simbólica, o mito como símbolo, e o mito como um objetivo que ele tem em si mesmo. Eu chamo uma visão funcional. Vamos ver a visão simbólica. A visão simbólica é a narrativa de significações simbólicas que são transmitidas de geração a geração. Então, são o quê? Pela tradição. O mito é transmitido pela tradição. Essas narrativas são autênticas para aquele grupo que a recebe. E estão baseadas, como nós vimos, num fenômeno da natureza. No nosso caso aqui é o dilúvio, que vai gerar o mito, né, da civilização noética, né? Ou de Noé, ou então baseada no fato social, numa guerra, como nos casos dos mitos dos heróis gregos, etc. A partir de então, desse fato natural, fato real, e a construção mítica, simbólica, surge a explicação para o mito, que pode ser uma explicação no nível social, pode ser uma explicação cultural, religiosa, ação de Deus, a cultura modificou-se, houve outros povos, outros gigantes, etc., anões, lutas de indivíduos, etc. Então, a primeira visão é uma visão que o mito deflui um símbolo qualquer. E a segunda visão é a visão que deflui o quê? Um objetivo para o mito, é a visão funcional. Então, a proposta do mito é exercer uma função sobre aquela civilização. O mito cumpre na cultura primitiva uma função indispensável, a consolidação de uma crença. É isso que eu queria chegar. Na visão funcional. A crença vai ser consolidada pelo mito. Aqui, no nosso Noé, na sua barca, na sua arca, no seu dilúvio, em cima disso, desse fato meteorológico, vai ser construído um mito. O mito da redenção do homem, que é a aliança que Deus faz com Noé, dizendo que vai matar todos os homens porque ele está muito contrafeito com a corrupção que
aquela civilização primitiva alcançou e vai criar uma nova civilização após a morte de todos, e mantendo inclusive os animais que sobem na arca, como ele diz, macho e fêmea, para procriar a espécie, preservar a espécie. Mas é aí que vêm as coisas, e é aí que vocês têm que me entender. Não fique acreditando em tudo que os espíritos dizem. Não fique acreditando em tudo que médiuns psicográficos. Tudo isso são construções deles, ou do médium, ou dos espíritos. Nós estamos cansados de autoajuda no espiritismo, de recomendações afetuosas, amorosas. Nós queremos razão, queremos lógica, queremos aprender, queremos amadurecer espiritualmente. E só amadurecemos espiritualmente quando nós estabelecemos o vínculo com a lógica, com a razão, com os fatos. E defluímos disso de um processo de crescimento intelectual que desdobra também sobre a área moral nossa. Chega de mitos, chega de coisas. Um dos mitos que nós temos hoje é o Chico Xavier. Construíram em cima dele um mito, né, de um médium. Ele é um médium. Ele é um ser extraordinário como ser humano. Mas ele não detém a verdade. Absolutamente. A verdade mais próximas que nós encontramos estão nas ciências, que essas são realmente factuais, evidentes, e encontramos também na doutrina espírita, que foi escrita não só pelo Allan Kardec, mas pelos espíritos da codificação. Então vamos caminhar na razão, na lógica, nos fatos, adorando a Deus, cultuando Jesus como seu preposto, fazendo o melhor pelo próximo. É isso que nós temos que fazer, porque se nós temos a nossa religião, e a nossa religião sustenta a existência de Deus como a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, e Jesus como nosso modelo e guia, nós vamos seguir o exemplo de Jesus. Essa é a nossa religião. A nossa religião é adorar a Deus. Essa é a nossa religião. E isso só pode ser realizado na prática também, porque o homem sozinho não vai realizar nada. Toda a doutrina espírita, toda ação humana, ela depende de uma lei fundamental, que é a lei da sociedade. O homem é um ser social, ele tem que se relacionar, ele é gregário, ele se agrupa em coletivo. Em coletividade, nós temos que nos debruçar para ajudar o próximo, pela prece, pela oração, pela caridade, seja como for, e acabar com esse tema paupérrimo que é só de bênçãos, de caridade, de amor, aquela voz fina, não sei o quê, vai falando, mas no final fica um balão vazio, porque a gente tem que entrar na verdade. E por isso que Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu e meu Pai somos um, aquilo que meu Pai manda falar, eu falo. Eu falo pelo meu Pai. E o Espiritismo reproduz isso nas suas leis divinas. É verdade. Então, dentro desse contexto aqui do mito, que o dilúvio nos solicita, nós vamos ver essa visão funcional. Ou seja, o objetivo, a proposta do mito. Qual é a proposta do mito funcionalmente? O mito cumpre na cultura primitiva essa função, que é a consolidação das crenças. Nós vemos isso. Expressa a crença, fortalece a crença, controle o ritual e os cultos, porque à medida que a religião se constitui, ela vai formando seus cultos, vai formando seus ritos, vai formando seus mecanismos adorativos, vai formando seus pressupostos, vai formando a sua dogmática, vai formando as suas assertivas, as suas leis próprias dela. Mas não são leis de Deus. É a construção do homem. A religião é a construção de homem. A religião de Deus é uma ação do homem, que independe de Deus. Por isso que está em Lucas, quando Lucas é interrogado pelos fariseus, mestre, ou Jesus é interrogado pelos fariseus, mestre, onde é que está o reino do céu? O senhor vive falando o reino do céu. Aí Jesus diz, o reino do céu não está aqui, nem está acolá. O reino do céu está dentro de vós. Mostrando, e me faça imersão na sua consciência. Procurem se depurar espiritualmente. Procurem se melhorar. Estudem, atuem, trabalhem. Ajam. Saiam dessa modorra, dessas preces ritualísticas. Saiam disso e vão em frente. Façam o que vocês possam fazer dentro das suas possibilidades. E vocês vão ser beneficiados. Porque essa é a lei. É a lei de Deus, a lei da solidariedade. E só existe solidariedade quando nós nos relacionamos com o próximo. Então, nesse sentido, esse mito, ele fortaleceu a crença. A crença criou o ritual, os cultos criaram a dogmática e fecharam numas leis de benefícios e castigos, que o Deus sanciona
o homem cria essas leis e diz que Deus é que sanciona. Pela visão funcional, é narrativa vital, o mito, da civilização, já que interpenetra nos costumes, o mito, nos hábitos e nas crenças da sociedade. Portanto, vamos sintetizar o que nós falamos aqui da visão funcional. Primeiro, o mito não é uma explicação intelectual sobre os fenômenos da natureza ou outras condições sociais e políticas. Não é uma explicação intelectual. Não é uma construção literária, não é uma história, não é uma poesia, não é um romance, não é uma ficção. É sim o mito, a semente primitiva da sabedoria moral e também da fé. É isso que o mito faz. Ele vai fertilizar a fé. Isso está aqui em Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Presse Universitaire de France, Paris, 1971, página 51 para 7.8. Bem, vamos fechar a aula com a explicação agora, a aplicação do mito sobre o dilúvio. Agora sim, nós vamos entrar no dilúvio, que é a explicação que nós sincretizamos a interpretação simbólica com a interpretação funcional. Vamos lá. O dilúvio. O dilúvio é um sinal de germinação e de regeneração. O dilúvio destrói apenas as formas, os corpos, desgastados e exauridos, quer dizer, vai destruir a matéria, o dilúvio. Segue-se após uma nova humanidade e uma nova história com essa humanidade. Então o dilúvio destrói e faz renascer. A água é a fonte da vida entre os antigos. Gênesis 1, 2, 3, 6, 7, 20. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está lá. E disse Deus, haja firmamento nos meios das águas, e separação entre as águas e as águas. Está lá em Gênesis. Fez, pois, Deus o firmamento, separação das águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim o fez. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento e o céu. Então, assim o dilúvio, dentro desse contexto, a água é a fonte da vida, aqui no livro A Gênesis. E os antigos tomaram isso como a fonte da vida. Assim, o dilúvio evoca a ideia de reabsorção da humanidade pela água e após o seu renascimento também pela água. Então, foi isso que ele caminhou. Os corpos têm que ser periodicamente destruídos e periodicamente transformados e rejuvenescidos. O dilúvio traz o ciclo da renovação pelas águas. Essa é a nossa interpretação do mito do dilúvio. Chevalier e Grerbin, Dicionário de Símbolos e Olímpio, Rio de Janeiro, 1995, para 339. Bem, então, era isso que eu queria passar para vocês. A interpretação simbólica e funcional do mito e a aplicação do mito à interpretação do dilúvio. Eu agradeço a vocês. Espero que vocês estejam me acompanhando. Eu estou muito feliz de trazer esses conhecimentos. Amanhã nós voltamos. Que Deus os abençoe, muita paz. Que Jesus fique com vocês todos, meus alunos, que nós caminhamos cada dia mais, senhores da nosso saber e aplicando esse saber para o benefício social e o benefício do próximo, que é a verdadeira missão do homem. É trabalhar para Deus na terra, consoantemente às suas leis e seus sentidos de justiça, de amor e de misericórdia. Graças a Deus. Obrigado.